Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindo ao Pensar Auto Leitura. Aqui tem as considerações essenciais e segue o que está sendo lido. É a continuação, tá ok? E segue a sinopse aqui e deixa seu like, ok? Vamos começar a leitura? Vamos iniciá-la. Iniciar logo. Deixa eu ver. Ok, vamos começar. Os homens disseram que Meigel estava amaldiçoado. Ele havia matado o sobrinho, entrado em guerra contra a fé e o alto septão, desafiado os deuses, cometido assassinato e incesto, adultério e estupro. Suas partes íntimas estavam envenenadas, sua semente cheia de vermes, e os deuses jamais lhe dariam um filho vivo. Ou assim diziam os murmúrios. O próprio Meigor optou por outra explicação e mandou que Sor Owerbush e Sor Maladon Mor capturassem a rainha Tiana e as levassem à masmorra. Lá, a rainha Pentorche confessou tudo enquanto os torturadores do rei ainda preparavam seus instrumentos. Ela havia envenenado o filho de Jane Westerly dentro do útero, tal como ela fizera com Alice Arroy. Ela prometeu que aconteceria o mesmo com a cria de Eleanor Corstein. Dizem que o rei a matou pessoalmente, removendo seu coração com fogo negro e dando-lhe de comer aos cachorros. Mas mesmo ao morrer, Tiana Torre teve sua vingança, pois se realizou exatamente o que ela havia prometido. A lua mudou e voltou a mudar. E na escuridão da noite, a rainha Elinor também deu à luz a um bebê natimorto, deformado, um menino sem olhos com as asas rudimentares. Isso aconteceu no ano 48 depois da conquista, o sexto ano do reinado de Maegor e o último da sua vida. Agora não havia quem duvidasse dos 7 reinos que o rei estava amaldiçoado. Os seguidores que lhe restavam começaram a desaparecer, evaporando como orvalho ao sol da manhã. Chegaram a Porto Real notícias de que Sir Geoffrey Doggett fora visto entrando em correrio, não como prisioneiro, mas na condição de convidado do Lord Tully. Septão Lua apareceu mais uma vez, liderando milhares de fiéis em marcha através da campina rumo à Vila Velha, com a intenção declarada de confrontar o lambe-botas do septo estrelado e exigir que ele condenasse a abominação do trono de ferro e rescindisse sua proibição contra as ordens militares. Quando Lord Auckland e o Lord Rowan apareceram diante dele com suas tropas, não foi para atacar o Septão Lua, e sim para se reunir a ele. O Lord Celtigar renunciou ao posto de mão do rei e voltou à sua sede em Ilha da Garra. Informes da marca Dorneza sugeriram que os dorneses estavam se reunindo nos passos, preparando-se para invadir o reino. O pior golpe veio na Ponta Tempestade. Ali, nas margens da Baía dos Naufrágios, o Lord Rogar Baratheon proclamou o jovem Jaehaerys Targaryen como o verdadeiro e legítimo rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, e o príncipe Jaehaerys o nomeou protetor do território e mão do rei. A rainha Alice e Alysanne, a mãe e a irmã do rei, respectivamente, estavam ao seu lado quando Jaehaerys desembainhou a irmã sombria e jurou dar fim ao reinado do seu tio usurpador. 100 vassalos e cavaleiros das terras da tempestade gritaram vivas diante da proclamação. O príncipe Jaehaerys tinha 14 anos quando reivindicou o trono, um belo rapaz habilidoso com a lança e o arco longo, e competente cavaleiro. Ademais, ele montava uma grande fera de bronze e bege chamada Velmitor. A sua irmã Alysanne, uma donzela de 12 anos, possuía sua própria dragão, a Asa Prata. Maegor
Tem apenas um dragão, disse o Lord Helger aos senhores da tempestade. Nosso príncipe tem 2. E logo eram 3, quando chegou à Fortaleza Vermelha a notícia de que Jerners estava reunindo suas forças em Ponta Tempestade. Rhaena Targaryen montou o Draenfire e voou para unir a ele, abandonando o tio que ela fora obrigada a despojar. Ela levou consigo a filha Aérea e Fogo Negro, roubado da bainha do próprio rei enquanto ele dormia. A reação do rei Maegor foi vagarosa e confusa. Ele exigiu que o grande mestre enviasse seus corvos, convocando todos os senhores e vassalos leais para se apresentar em Porto Real, mas constatou que Benifer havia zarpado para Pentos. Ao descobrir que a princesa Aérea fugira, ele mandou um homem à Vila Velha para cobrar a cabeça de sua irmã gêmea, Raela, como castigo pela traição da mãe dela, mas Lord Hightower apenas prendeu seu mensageiro. 2 membros da Guarda Real desapareceram certa noite para se debandar para Jenners, e só Overbush foi encontrado morto ao lado de um bordel, com um membro enfiado na boca. Lord Valerion de Derivamarca foi um dos primeiros a se declarar a favor de Jenners. Com os Velaryon, eram os almirantes tradicionais do reino. Maegor acordou e descobriu que havia perdido toda a frota real. Os Tyrell de Jardim de Cima foram os seguintes, com todo o poderio da Campina. Os Hightowers da Vila Velha, os Redwyne da Árvore, os Lannisters do Rochedo Casterly, os Arryn do Ninho da Águia, os Royce de Pedraruna. Um a um todos se rebelaram contra o rei. Em Porto Real, uma tropa de senhores menores se reuniu por ordem de Maegor, incluindo o Lord Darklyn de Valdocaso, o Lord Mercer de Bela Pedra, o Lord Towers de Arrynhal, o Lord Staunton de Pouso de Gralhas, o Lord Bad Aemon Ponta Afiada e Lord Buckwell das Hastes. Os Lords Rosby, Stockworth, Radford, Hard, Brish, Holyford, Bywater e Mallory. No entanto, eles lideraram um total apenas de 4.000 homens. Apenas em 10 destes era cavaleiro. Triste fim. Maegor os reuniu na Fortaleza Vermelha certa noite para discutir seu plano de batalha. Quando eles viram a escassez de seu número e se deram conta de que nenhum dos grandes senhores chegaria muitos. Quando eles viram que a escassez de seu número e se deram conta de que nenhum dos grandes senhores chegaria, muitos se desanimaram e Lord Highfield chegou inclusive a insistir que sua graça abdicasse e tomasse o negro. Sua graça deu ordem para Hayford fosse decapitado imediatamente e continuou o conselho de guerra com a cabeça do senhor cravada em uma lança atrás do trono de ferro. Os senhores passaram o dia todo traçando planos e avançaram noite adentro. Era já a hora do lobo quando Maegor enfim permitiu que eles se retirassem. O rei ficou para trás ponderando no trono de ferro enquanto eles saíam. Os Lords Towers e Roberts foram os últimos a ver sua graça. Horas depois, ao raiar da alvorada, a última das rainhas de Maegor foi procurá-lo. A rainha Elinor encontrou ainda no trono de ferro, pálido e morto, um mantis encharcado de sangue. Seus braços haviam sido rasgados dos pulsos aos cotovelos, em pontas irregulares, e outra lâmina havia atravessado seu pescoço até sair por baixo do queixo. Até hoje, são muitos que acreditam que foi o próprio trono de ferro que o matou. Dizem que Maegor ainda estava vivo quando Rosby e Towers saíram da sala do trono, e os guardiões postados nas portas juraram que ninguém entrou depois, até o momento em que a rainha Elinor o descobriu. Há quem diga que foi a rainha que o pressionou contra aquelas pontas e lâminas para vingar o assassinato do seu primeiro marido. A guarda real poderia ter sido a responsável pelo ato, mas para isso ela precisaria ter agido em conluio, pois havia 2 cavaleiros em cada porta. Também poderia ter sido um ou mais desconhecidos,
que teriam enfrentado e saído por uma passagem oculta na sala do trono. A Fortaleza Vermelha tinha seus segredos, conhecidos apenas pelos mortos. Pode ser também que o rei tenha sentido desespero nas escuras profundezas da noite e tirado a própria vida, retorcendo as lâminas necessárias e rasgando suas veias para poupar da derrota e da desgraça de certas que o aguardavam. O reinado de Maegor I Targaryen, que entrou para a história e para as lendas como Maegor o Cruel. Durou 6 anos e 66 dias. Depois de sua morte, seu corpo foi queimado no pátio da Fortaleza Vermelha e suas cinzas sepultadas em Pedra do Dragão, ao lado de sua mãe. Ele morreu sem filhos e não deixou nenhum herdeiro de sua própria semente. É isso aí, olha o destino desse homem ruim. É isso que dá ser ruim. É. Próxima história tá aqui, ó, do Príncipe do Rei e a sessão de Janeris I. Isso aí eu vou começar amanhã e até mais, gente. E prometo que eu vou ser um pouquinho mais longo na leitura, mas deixa só arrumar as coisas e é isso aí. Obrigado a todos e até a próxima leitura. Até!